olhar, se eu tava fazendo uma análise ali, na minha cabeça mesmo, assim, a gente tava fora do ar, né, obviamente, na hora do jogo, no intervalo, e aí o Renato erra nessa mexida, depois ele conserta ali aos 60 minutos de jogo, né, 15 minutos do segundo tempo, mas ele conserta e o meio de campo continua um pouco esvaziado, né, ele meio que vai pro tudo ou nada já com 45 minutos ainda a ser jogado, depois 30 minutos a serem jogados, meia hora de jogo ainda, ele fica com dois jogadores no meio de campo o tempo inteiro. O Arias continuou sendo um ponta, aí depois ele coloca o Keno no Serna, 6 por meia dúzia, e o Nonato no Martinelli, 6 por meia dúzia, no caso de posição, né? Tira um volante pra colocar outro e um ponto pra colocar outro. E ele continuou com o meio de campo esvaziado, e tem um lance, ainda tava 2-1 pro San, que é aquele que o Freitas sai, e o jogador do San tá cara a cara com o Fábio, o Freitas consegue dar o bote, o Fábio sai, quase faz o pênalti, mas chegou na bola antes. Cara, na minha opinião, foi um erro. Vou fazer muita coisa que o Phil faz, que é dar opinião e você comenta em cima. Na minha opinião, foi um erro, cara. Mesmo com o resultado, obviamente, sem engenheiro de obra pronta, pra mim foi um erro do Renato, cara, ter insistido nesse esquema de só dois jogadores no meio de campo, esvaziando o meio de campo, tendo 4 atacantes, já com 45 minutos de jogo a serem jogados, sabe? Eu acho que o Renato foi pro tudo ou nada muito cedo. Você concorda comigo ou você acha que a estratégia que o Renato utilizou de ter 4 atacantes, só dois no meio de campo, era realmente a ideal naquele momento e foi isso que fez o Fluminense ganhar o jogo? Cara, assim, ele arriscou demais. O Fluminense, inclusive, poderia ter levado o terceiro gol no início do segundo tempo, né? Os caras tiveram a chance Foi esse clara ali. lance. E depois o time continuou ainda muito exposto, continuou ainda, sabe, muito espaçado ali no início do segundo tempo. Estava muito espaçado, muito exposto. Eu até comentei isso naquele momento. O Renato, ele arriscou o jogo inteiro. Ele arriscou na escalação, ele arriscou muito na substituição. Eu acho que ele entendeu que precisava de uma resposta imediata para empatar logo o jogo e não jogar mais pressão para frente. Então acho que a ideia foi essa. Eu particularmente tendo a concordar mais com você, talvez naquele primeiro momento ele tirar o Ganso, colocar o Nonato e aí posicionar mais os dois volantes, avançar mais os dois volantes e ao mesmo tempo você não perder muito ali a recomposição. Acho que talvez fosse o ideal. Ele arriscou, acabou dando certo. E assim, eu respeito quem pensa diferente, mas o Ulsan é uma equipe muito frágil. É uma equipe, assim, uma equipe que cede muito espaço. É uma equipe que tem as suas limitações técnicas ali. Porque se fosse um time melhor, talvez tivesse que ter matado o jogo antes até, com o espaço que teve naqueles momentos de estabilidade ali do Fluminense. E aí, para mim, querendo ou não, não é com. Tenho certeza que o Renato não foi com essa intenção. Mas houve, de uma forma geral, um menosprezo em relação à capacidade do adversário. E aí, quando isso acontece, meu amigo, não tem jeito. Quando você está num desligado ou desleixado, levaram 2 gols no final do primeiro tempo, depois o Renato quis resolver rápido. Deu certo. Poderia não ter dado, poderia ter saído o terceiro gol, e aí iria para conta dele. Não só para conta dele. Obviamente que a gente falaria da postura dos jogadores também, mas iria muito para conta dele também, pela decisão da escalação e pelas substituições também. Depois acabou dando certo, porque o Everaldo entrou e depois entrou o Nonato e entrou o Keno, para mim os dois jogadores que se desequilibraram. A gente tem Pix Superchat aqui, vamos só dar uma lida rapidinho, depois a gente volta para esse assunto. Começar com o Superchat aqui, o Emanuel de André mandou R$5 e falou: Cano parece que tá subindo a ladeira e os outros estão descendo correndo. Espero que melhore, mas acho que nesse jogo do Mamelodi, Renato vai de Everaldo. Essa é uma discussão que eu ia trazer, eu trouxe o Superchat justamente que tava isso na pauta também. Ô Rafa, quarta-feira é Everaldo ou Cano? Primeiro, o que você quer pro jogo? E segundo, se você acha que tem uma chance razoável do Everaldo ser titular. Eu não sei se eu concordo 100% com o que o Manuel falou de o Cano tá descendo a ladeira, tá tão distante assim, mas eu acho que ele realmente tá numa rotação diferente dos jogadores que vêm sendo titulares, né? Cara, exato. O Cano tá sem ritmo, cara. O Cano tá sem ritmo. E uma Copa do Mundo é complicado você contar com um jogador sem ritmo, né? Dito isso, eu, enquanto treinador, iria com o Cano, baseado no que a gente tá vendo, né? O Renato vê treino, o Renato vê tudo isso, o Renato vê exame de fisiologia, vê os dados, ele sabe muito melhor do que a gente. Eu, com as informações que nós temos, eu iria de Germán Cano. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou me surpreender se o Everaldo for titular mais uma vez. E aqui por alguns motivos. Além da falta de ritmo do Cano, o Renato é esse cara de dar moral para um jogador até ele conseguir dar a volta por cima. O Renato tem cara de que não vai querer deixar o Everaldo sair menor do que ele chegou no Mundial. Até agora, o único jogador que está saindo menor é o Everaldo.
né, desse Mundial. O Renato tem cara de que não quer deixar o Everaldo sair menor do que ele entrou no Mundial. Dito isso, é o último jogo de fase de grupos. Claro que é um jogo difícil, uma Melodia é um time complicado, perdeu só de 4-3 pro Borussia, entregou um gol ali, né, poderia ter sido um empate. Depois é mata-mata, pode valer primeiro lugar do grupo, pode valer fugir de uma Inter de Milão e pegar o River, que é um time que a gente está acostumado a vencer. Mas eu acho que eu não ficaria surpreso de ver o Everaldo titular de novo, não. Cara, tem um post do Capone que acabou de sair. Onde? Deixa eu ler com mais calma, daqui a pouco eu falo. Deixa eu ler com mais calma. Perfeito. Ô Lessa, o Leonardo Marcelino mandou aqui no chat, não é um superchat nem pix, mas é uma dúvida importante. Ele perguntou se tem alguém pendurado com cartão. E você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas na Copa do Mundo de Clubes, 2 cartões te tira do próximo jogo. Martinelli e Nonato são os jogadores do Fluminense que tomaram cartão no primeiro jogo, estão pendurados. E quem tomou cartão nesse último jogo foi Keno. Só o Keno tomou cartão. Então, se esses 3 jogadores tomarem cartão contra uma Melodia e o Fluminense passar, ficam de fora das oitavas, não é isso? E os cartões só zeram nas quartas de final, ou eu tô errado? É isso, né? Se eu li sobre isso, eu não tô enganado, é isso. A partir de quartas de final. A Copa do Mundo também é assim. Então, para oitavas ainda jogar a final, né? Ainda tá valendo o acúmulo de cartões desde a primeira rodada, né? São 3 jogadores que os cartões estão. É isso, então. Só continuar os pics aqui, o Juan Wallace Bastos mandou R$5 e falou: é verdade que foi o Lessa que dormiu no quarto e só tiraram porque não gostaram do que ele respondeu depois que acordaram ele dando bom dia? Não era você não, né, professor Lessa? Não era não. Ainda bem que eu não tô lá, porque senão seria eu. Valeu, Juan. O Matheus da Costa mandou R$5 e falou: o bom de viajar com fio é que pode despachar se tiver com excesso de peso. Cobertura foda da equipe jorrada. Valeu, Matheus. Estão muito engraçadinhos, né, Vitor Lessa? É impressionante, o pessoal dorme com um bobó. O Marcos Vinícius mandou aqui no superchat R$5. Vamos pensar na possibilidade. 90 do segundo tempo, 0-0. Pênalti para o Fluminense. John Arias entrega a bola para o Everaldo. Inadmissível. Não vai acontecer, né, Marcos? Eu acho que num jogo... Foi contra quem aquele jogo do pênalti? Foi Santos? Não, né? Eu esqueci. União Espanhola, né? União Espanhola, foi isso. Não aconteceria isso na Copa do Mundo de Clubes. E é o John Arias, né? John Arias é o melhor jogador do torneio até agora, pelo menos na minha humilde opinião. E tá com a moral lá em cima. Pênalti é John Arias, né? Acho que ninguém tem dúvida sobre isso. Mas o pessoal... Mas é aquele negócio, né, Cauã? 0-0 e a gente, 90 do segundo tempo, a gente tá classificado, né? Se a gente empatar, tá classificado, né? Mas mesmo assim, eu acho que o Arias não vai ser maluco de dar bola pro Everaldo. Se ele for, tem que internar ele, né? Não é doido. A gente falou sobre o Keno aqui até no superchat que veio. Cara, o Keno muda completamente a visão de parte da torcida dele sobre a utilização dele nesse Mundial, né, o Dedé? Ele entra bem demais no jogo. O Keno entra e muda o jogo, na minha opinião, e o gol é completamente merecido. Acho que não seria nenhuma surpresa se ele fosse titular até na quarta-feira, né? Eu não acho que o Renato vai fazer isso. Principalmente porque o Keno tem limitações físicas, né? Então eu acho que ele tem que utilizar o Keno, como ele foi bem no último jogo, tá? A gente sabe, a galera até brinca que eu tenho meio... eu pego muito no pé dele porque eu acho que ele pode render mais do que ele vinha rendendo. Então, mas ele foi muito bem. E a gente brincou lá, eu falei, cara, a única jogada que a gente vendo o jogo lá, eu falei, cara, só vai sair gol se for pelo lado do Keno, não vai sair gol pelo lá por cima, né? Então a jogada aconteceram por ali, depois até saiu lá o quarto gol diferente, mas é que o Samuel estava em campo, apesar de ter sido passe do Nonato, o Keno entrou muito bem, né? Mas eu acho que ele não começa com o Keno porque ele precisa do Keno no final do jogo, né? Então, e aí você pega o adversário já desgastado, a marcação já não está mais encaixada, já não tem mais uma cobertura forte. Então, eu acho que o Keno ganhou minutos com o Renato, como eu falei aqui, foi muito bem, né? Mas ele vai aguardar o Keno pro terço final, de 30 pro segundo tempo para lá, se estiver precisando, bota ele para jogar, para ele para cima lá dos africanos, porque ele foi muito bem contra os coreanos e ele ajudou muito a gente, mesmo tendo alguns erros, né? Teve agora que ele é de fundo, ele de bravão cruzou por fora, aí não dá também, né? Mas de fato aquele homem do 1 contra 1 do X1, ele teve muito mais sucesso e ele mudou a cara do Fluminense, sim, e graças a Deus ele foi muito bem.